Jesus está aqui. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Primeira Tessalonicenses capítulo 3. Jesus está presente. Aleluias. Glória a Deus. Ouça a leitura da palavra de Deus. Pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. Enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca de vossa fé. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Qual o versículo agora? Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça abundar em amor, uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aleluia. Senhor, abre nosso entendimento, inflama-nos pelo Espírito Santo, para compreendermos a palavra nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Jesus está aqui. Glória a Deus. Irmãos, carta aos Tessalonicenses. Por que este nome? É a cidade de Tessalônica, na Grécia. No livro de Atos, capítulo 17, conta a passagem de Paulo pela cidade de Tessalônica. A primeira cidade da Grécia que o apóstolo pregou foi em Filipos, em Atos 16. Lá em Filipos, que tinha aquela moça adivinha que ia atrás dos apóstolos, dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Só que esta moça falava isso pelo poder das trevas. Até que o apóstolo encheu-se do ardor do Espírito, voltou-se para a moça e disse: em nome de Jesus eu te ordeno que saias dela. E a moça, que era tomada de um espírito de adivinhação, foi liberta. Aliás, meu amado, coisa de adivinhação é das trevas, viu? É horóscopo, búzios, tarô, cabala e mandingas de toda sorte, ou má sorte. Fala assim, misericórdia. A moça foi liberta, só que por causa disso era uma escrava que dava lucro aos seus senhores com aquela adivinhação maligna. E os apóstolos foram presos por causa disso, foram açoitados. Mas mesmo açoitados, à meia-noite eles cantavam hinos e oravam a Deus. Deus mandou um terremoto, libertou a todos. Mesmo assim os apóstolos não fugiram, porque crente não foge. Fala para nós assim, crente não foge. O crente fica e enfrenta em nome de Jesus. Fala assim, viu? Crente não foge.
Os apóstolos não fugiram, ficaram lá. O carcereiro foi para dentro e perguntou aos apóstolos: que devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Na mesma noite foram batizados. O carcereiro levou os apóstolos para sua casa, fez uma refeição. Toda a família se alegrou em Deus. No dia seguinte, os magistrados despediram os apóstolos em paz, e daí eles foram para a cidade de Tessalônica e pregaram. Os crentes de Tessalônica foram difíceis desde o começo, diz lá o texto de Atos. Não foram muito nobres na sua fé, e logo se levantou perseguição também em Tessalônica. Os judeus na época perseguiam muito a igreja do Deus vivo e levantaram perseguição. Os apóstolos tiveram que fugir às pressas. Então, este é o teor da carta do apóstolo. Essa carta que nós lemos apenas no capítulo 3. O apóstolo ficou muito pouco tempo com os crentes de Tessalônica. Ele anunciou a fé em Jesus, a fé em Deus, a salvação em Jesus. E teve muito pouco tempo com aqueles crentes e teve que ir embora. E o apóstolo ficou temeroso de que o diabo viesse e desfizesse todo o trabalho que tinha sido feito. Ele falou expressamente num dos versículos lidos. O apóstolo ficou com medo que os crentes de Tessalônica se sentissem abandonados pelos demais crentes, abandonados pelos apóstolos. Inclusive o apóstolo, desde o primeiro capítulo desta carta, diz que ele tentou várias vezes ir a Tessalônica. No capítulo 2 ele diz claramente que o diabo chegou a impedir esta viagem. Mas aqui no capítulo 3 o apóstolo explica que ele enviou Timóteo, que era um verdadeiro discípulo do apóstolo, para confortar, para ajudar estes novos crentes da cidade de Tessalônica. Diga glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo escreveu esta carta para estreitar os vínculos. O apóstolo escreveu esta carta que nós lemos para que os crentes não se sentissem abandonados. Eles ficaram separados por força das circunstâncias. Irmãos, o apóstolo escreveu essa carta para que os crentes não ficassem abalados na fé. A pessoa que pregou o evangelho para eles teve que sair fugida da cidade, sem ter feito nada de errado, por uma perseguição injusta. Aos olhos humanos, o que pareceria tudo isso? E os convertidos vão se desviar tudo, porque vão dizer assim: que Deus é esse? Prega, mas depois tem que sair fugido e nos deixa aqui sozinhos. Mas não, o apóstolo teve uma surpresa, porque Timóteo foi achando que não ia encontrar ninguém, e de repente eis que estavam todos lá e bem firmes. Diga glória a Jesus. E sabe por quê? Porque esta obra, que nós estamos nesta mesma obra, essa carta, esses acontecimentos há quase 2000 anos atrás. Somos filhos do mesmo Deus e somos movidos pelo mesmo Espírito. Esta obra não é humana, é Deus quem nos sustenta. Fala para o irmão do lado: é Deus quem te sustenta. Diga glória a Jesus. Os irmãos, imaginem, esse povo de Tessalônica nunca tinha ouvido falar de Jesus na vida. Mas mesmo que alguém no Brasil diga assim: eu nunca ouvi falar de Jesus, mas não é a mesma coisa. Nós estamos no ano 2006, depois de Cristo. Alguma coisa de Jesus a pessoa sempre ouve falar. Em Tessalônica, Grécia, eles realmente não sabiam nada. De repente vem um apóstolo, fala pelo poder de Deus, e acontece um monte de confusão. Irmãos, mas nunca estranhe isto. O maligno sempre se levanta contra nós. O maligno sempre se levanta contra os crentes. Diga glória a Jesus. É tribulação de tudo que é lado. Fala isso para o mundo do lado. É tribulação de tudo que é lado. Mas por quê? Ouça isso, meu amado. Sabe por que você é atribulado? Porque você tem muito que perder. Sabe quando a pessoa está virada na vida e diz assim: eu não tenho nada a perder mesmo? Você tem muito a perder. A salvação, a esperança, a fé, o Espírito Santo. E é isso que o diabo quer tirar de você e não vai conseguir. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Irmãos, os Tessalonicenses, palavrinha difícil de dizer, não só perderam os seus guias no Evangelho, como diz o capítulo 2 deste livro, que eles mesmos sofreram ferrenha perseguição dos seus compatriotas, dos gregos. Os gregos, além dos judeus, os próprios gregos se levantaram contra os crentes. Meu amado, Jesus disse assim no Evangelho de João: não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque primeiro do que a vós ele me odiou a mim. Meu amado, só por você se converter, muita gente já se levanta contra e já levanta oposição gratuita, mas o Senhor vai te fortalecer. Fala para o lado, o Senhor vai te fortalecer. Irmãos, a carta aos Tessalonicenses é uma prova do poder de Deus. Irmãos, a entrada do Evangelho nos Tessalonicenses não teve sinais visíveis de início. Não foi bom, está escrito isso lá em Atos 17. E depois teve toda essa confusão no meio do caminho. Irmãos, humanamente era para não ter sobrado nenhum, mas Deus sustentou a todos e eles estavam melhores do que antes. É isso que o apóstolo está dizendo. Diga glória a Jesus. Meu amado, esta obra quem faz é Deus. Quem completa a obra em nossos corações é Deus. Irmãos, quantas vezes que humanamente falando nós estivemos para ser destruídos por completo, mas já passou. E se várias tribulações já passaram, esta que te aflige hoje vai passar também. Fala para um lado da tribulação, vai passar. Diga glória a Jesus. E você vai vencer. Ai, pastor. Ai, só o Senhor falando mesmo. Pois é, só o Senhor e o Senhor está falando e você vai vencer. Fala assim, vai vencer. Glória a Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, versículo 2: enviamos Timóteo, nosso irmão, para vos confortar. Versículo 3: para que ninguém se comova por essas tribulações. Irmãos, todo o Novo Testamento, o original é escrito em grego. E existem algumas palavras do grego que são muito difíceis de traduzir. Essa palavra, por exemplo, que ninguém se comova por essas tribulações. Este verbo comover, no original grego, tem o sentido de perturbação mental. Repita comigo: o maligno gosta de agir com perturbação mental. O diabo gosta de jogar pensamentos. Irmãos, e a nossa estrutura humana é muito complexa e complicada. O que nós pensamos, enquanto nós estamos pensando, se torna muito grande, se torna imenso, se torna opressivo, depressivo e insolúvel. Mas a hora que nós falamos, mais da metade do poder já caiu. A hora que nós falamos, só de falar já não parece tão grande assim, já não parece tão horroroso. Diga glória a Jesus. Por isso que diz em Tiago 5, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que a vitória contra esta perturbação mental que o diabo joga em nós, a vitória está no louvor. Glorifique a Deus, abre a tua boca. Irmãos, quando a pessoa está em luta, qual que é a reação natural? É fechar a boca e ficar mais introspectiva ainda, mais ensimesmada. Misericórdia, quase misericórdia. Mais para dentro e mais para baixo. A pessoa vai ficando assim, vai ficando assim, vai ficando assim. Fazer misericórdia. E a solução está em abrir a boca e glorificar a Deus. Fala para o lado, glorificar a Deus.
Foi aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, que Paulo disse: em tudo dai graças. Foi também para eles que Paulo disse: regozijai-vos sempre. Irmãos, o que o diabo quer é nos calar para nos enlouquecer. E a maneira de sair disso é abrindo a boca e glorificando ao Senhor. Essa a primeira maneira é louvor. E a segunda, irmãos, é contar. Irmãos, o Senhor tem falado muito comigo que o Senhor quer transformar nossa personalidade, inclusive. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2,20. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Até a personalidade o Senhor pode mudar. Lógico, não vai nos despersonalizar jamais, mas os defeitos de nossa personalidade Ele vai transformar. Um dos defeitos, irmãos, é introspecção, ficar voltado para dentro de si mesmo. Isso não é bom. Fala para o lado, isso não é bom. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos aprender a falar sobre os nossos problemas, porque Deus opera nisso. Fala para o outro lado assim, fale. Comece a falar e Deus opera nisto. Irmãos, é tudo nesse sentido desta palavra do versículo 3, que ninguém se comova por essas tribulações, que ninguém fique perturbado. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, perturbado, 2 Coríntios 2,11, não ignoramos os ardis das trevas. Efésios 6 fala das astutas ciladas de Satanás. Apocalipse 12 fala do acusador dos irmãos. Diga glória a Jesus. Isaías 59 diz que ele vem como torrente de águas. Às vezes o maligno vem com uma persuasão fortíssima, ou vem com luta de todo lado que parece que é para destruir mesmo. Mas se você está em Jesus, você vai superar em nome de Jesus, você vai passar. 7 vezes cai o justo e se levanta, diz o livro de Provérbios, mas os ímpios são arrastados no mal. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, o apóstolo estava escrevendo aos Tessalonicenses e falando assim: fiquei muito aflito, para que vocês não pensassem que eu vos abandonei, ou que eu saí e me esqueci de vós. Não, mas eu muito me preocupei pela vossa fé, temendo que o diabo viesse a estragar tudo. Não, mas veio Timóteo e trouxe boas notícias a vosso respeito. Timóteo veio me dizer que a vossa fé e o vosso amor ficaram saudáveis, foram conservados. Irmãos, isso aqui é importantíssimo. Diga glória a Jesus. Os crentes de Tessalônica permaneceram de pé, porque eles permaneceram intactos, com a fé intacta e o amor intacto. Fale para o mundo do lado, guarde o amor. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Dele procedem as saídas da vida, Provérbios 4, 23. Diga glória a Jesus. Guarde o amor. O que significa isso? Irmãos, em todo o tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão, Provérbios 17, 17. Os vínculos que o Senhor nos deu têm que ser guardados. O que o diabo gosta de fazer? De vez em quando levantar situações. Provérbios 6, que fala lá do filho de Belial, e é o próprio Satanás, que ele gosta de semear contenda entre irmãos. O diabo gosta de afastar as pessoas. Diga glória a Jesus. E sabe por que os Tessalonicenses não caíram da fé? Porque eles guardaram, eles apesar de terem se distanciado dos irmãos, eles não deixaram que o maligno levantasse suspeitas ou desconfianças. Eles guardaram isso, não, eles me falaram a palavra, eles me falaram o evangelho. Os judeus viviam pervertendo as coisas e levantando blasfêmias contra os apóstolos. Os tessalonicenses não acreditavam, eles diziam assim, não,
me falaram o Evangelho, oraram por mim, me ajudaram quando eu estava no mundo, me ajudaram quando eu estava caído. Eu não vou guardar isso, quero trazer à memória o que me dá esperança. Diga glória a Jesus. Irmãos, e isso na igreja é indispensável para nos manter de pé. Fala para um lado, você precisa se manter de pé. Irmãos, vem lutas, e o apóstolo diz isso: eu temi que o diabo vos tentasse e tudo se tornasse inútil. Quer dizer, o apóstolo não ignorava este poder satânico. Isaías 12 diz que o diabo tem o poder de debilitar, de enfraquecer, mas Jesus nos fortalece. O Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei, Salmo 27:1. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que nos fortalece são os vínculos que nós temos com os irmãos. Diga glória a Jesus. Não deixe com que as contendas, com que as situações te afastem dos irmãos. Mesmo que sejam coisas que falem dos tais, não deixe. Este vínculo tem que permanecer intacto, porque isto é para a tua sobrevivência espiritual. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Cuidado com as desconfianças. Irmãos, o diabo gosta de agir na desconfiança. Fala para o lado da desconfiança. Diga glória a Jesus. A pessoa, quando está em luta, ela fica toda matreira, toda ressabiada assim. Ela acha assim: todos estão conspirando contra mim. Fazem misericórdia. Jesus quer te libertar. Fala isso para um do lado: Jesus quer te libertar. Diga glória a Deus. Irmãos, e dentro deste versículo 3 que fala da perturbação mental, o apóstolo escreveu a carta para fortalecer estes crentes. Como que fortalecemos a nossa mente? Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, o capacete da salvação. Ele repetiu isso também em Efésios 6, mas está lá em 1 Tessalonicenses 5. Capacete da salvação, o que significa isso? É vestir a nossa mente, encharcar a nossa mente com os versículos santos e abençoados. Irmãos, nas ventanias da tribulação, o que nos sustenta é a firmeza da palavra de Deus. Eclesiastes 12 diz assim: as palavras dos sábios são como pregos bem fixados, os quais nos foram dados pelo único pastor. Diga glória a Jesus. Essas palavras são pregos bem fixados que nos sustentam, como se fosse um alpinista, que ele consegue se segurar naqueles ganchos. Então, pregos bem fixados. A tua mente tem que estar encharcada da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Quando vem a tribulação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga glória a Jesus. Quando vem a tribulação, Salmo 118, com força me impeliram para me fazerem cair, mas o Senhor me sustentou. Numa salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Capacete da salvação. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, outras coisas que o apóstolo disse aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:9. Acerca do amor fraternal, vós, irmãos, já estáis instruídos por Deus, a que vos ameis uns aos outros, mas por isso também vos escrevi, para que neste amor abundeis cada vez mais. Fala para o outro lado, você precisa amar cada vez mais. Diga glória a Jesus. Mas a forma de guardarmos a nossa firmeza e mantermos a nossa salvação é amando cada vez mais. Quando o crente entra em luta, o que o diabo age, ele coloca o crente contra os demais crentes da igreja. Acha, são todos uns falsos, são todos uns hipócritas, são todos uns sem amor, qualquer coisa assim. E daí a pessoa fecha o coração. Daí quando a pessoa volta para a igreja porque Jesus faz a obra, daí a pessoa fica com o coração, a pessoa diz assim:
Mas agora eu não vou mais abrir o meu coração. Agora só vou abrir um pouquinho. Porque não vão mais me magoar mais. Não vale. Fala assim, não vale. Isso deixa a pessoa doente. Tem que amar, tem que escancarar o coração. Ai, pastor, mas me feriram tanto. E feriram a Deus, e você também feriu a Deus. Já pensou se ele fechasse o coração para você? Pergunta assim, já pensou? Então, não tem nada de abrir só um pouquinho, não. Abre mesmo. Diga glória a Jesus. Ame mais. A melhor maneira de vencer uma decepção com um irmão ou com alguém é amando mais ainda. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. Nunca alguém que ama e ama cada vez mais vai sofrer de doença emocional ou espiritual. Nunca. Diga glória a Jesus. Por quê? Irmãos, nada é maior do que o amor. Nada. Diga glória a Jesus. Nenhuma decepção, nenhuma frustração, nenhuma traição é maior que o amor. Nada. O amor supera todas as coisas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O apóstolo também escreveu aos Tessalonicenses para que eles se santificassem mais. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Fala para um lado, a tua santificação. Esta é a vontade de Deus, a tua santificação. Diga glória a Jesus. Por que o apóstolo falou isso? Os crentes de Tessalônica estavam todos atribulados, e o apóstolo escreve para falar sobre santificação. Ai, pastor, mas até nessa hora o apóstolo não perdoa? Não. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Por quê? Irmãos, quando a pessoa está em luta, ela está assim tão em luta que ela acha assim que ela já está tão abatida e tão enfraquecida com luta assim que ela tem o direito de um pecadinho. Faze misericórdia. Um pecadinho que depois traz um diabão desse tamanho, né? Faze misericórdia. Não, está em luta. Está entre vós alguém aflito? Ore, diz Tiago capítulo 5. Diga glória a Jesus. Então tem que renovar a santificação, tem que aumentar isso. Diga glória a Deus. Irmãos, dificuldade financeira deixa a pessoa irritada. Jesus está falando hoje. Diga glória a Jesus. Dificuldade financeira, a pessoa dá coisa na sombra. Fazer misericórdia. Em tudo dá graça, santifica a tua boca. Jesus está falando, fala para o meu lado, santifica a tua boca. Jesus. A pessoa está em dificuldade financeira, ela continua trabalhando, ela vem para a igreja, vem tudo, mas ela solta os cachorros em alguém. Fala assim, misericórdia. É o marido, é a mulher, é os filhos, é o cachorro. Fala assim, misericórdia. Tem que se santificar, tem que ser aprovado em tudo. Fala para um lado, aprovado em tudo. Jesus está falando, diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Renovar a santidade. Irmãos, 1 Tessalonicenses 5 diz, regozijai-vos sempre. Pastor, eu não tenho um centavo na carteira e o senhor vem falar em regozijar-vos sempre. Você tem uma mansão nos céus, é pouco. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. E eu conheço um monte de pobre feliz. Espero que você seja mais um. Diga glória a Jesus. E daí a hora que você ficar feliz, daí Jesus te enriquece. Diga glória a Deus. Irmãos, o apóstolo também diz em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Fale para o irmão do lado, não pare de orar. Sabe uma das frases mais bobas que os crentes inventaram?
Ai, pastor, a luta está tão grande, tão grande, tão grande. Ai, que eu não estou nem orando. Ah, faz favor. Faz assim, faz favor. Que desculpa esfarrapada, que seja uma nova grande coisa. Daí vem a luta, daí que não é mesmo. Fala assim, ora mais. Diga glória a Jesus. Ora que o Senhor vai te dar força. Meu amado. Ai, pastor, mas eu já orei tanto e não resolveu. Resolveu sim, você está aqui, não está? Você está ouvindo a Bíblia, a palavra hoje, não está? Então resolveu muito. Diga glória a Jesus. Você já podia ter desviado e caído no mundão, meu filho. Você está aqui. Diga glória a Deus. Então resolveu. Ai, pastor, mas muita coisa não resolveu. Deus vai resolver. Fala para assim, Deus vai resolver. Só esperar. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Outra coisa que diz lá em 1 Tessalonicenses 5. Não extingais o Espírito. Diga glória a Jesus. Se você já recebeu o Espírito Santo, se o Senhor já te deu o que diz lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, as línguas. 1 Coríntios 3, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Se o Senhor já te deu, ore. 1 Coríntios 14, orarei com o Espírito e orarei com o entendimento. Tem crente que já passou um tempinho na fé, já está meio velhinho na fé, e ele para de orar nas línguas que o Espírito Santo concede. Isso é um erro, meu filho. Quem ora em espírito, ora bem. Irmãos, e geralmente quando a pessoa está em luta, a oração da pessoa fica monótona. Ela só ora pela mesma coisa. Fala assim, misericórdia. Então, para fazer o quê? Ore em línguas que o Senhor o Espírito Santo pela tua boca vai interceder aquilo que é necessário junto ao Pai. Não extinga o Espírito Santo. Fala isso para um lado. Não extinga o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. E o que diz mais lá em 1 Tessalonicenses 5? Não desprezeis as profecias. Por que o apóstolo disse isso? Porque a hora que vem o vendaval, as promessas parecem que vão todas para o ar. Não, guarde as promessas de Deus. Fala assim, guarde as promessas de Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Louvado seja o Senhor. Deus eterno, o mesmo Deus que sustentou os crentes de Tessalônica, é o nosso Deus hoje e vai nos sustentar. Meu Deus, alegra o teu povo, renova-nos na alegria do Senhor, renova-nos em ti, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga